Gente, 4 dias, né, praticamente de muita chuva. A previsão já anunciava um fim de semana de muita chuva e depois a programação, né, chegou com níveis de estatística, né, do observatório, que até terça-feira, ontem, de muita chuva. Hoje a chuva continua e a gente trouxe até nós, né, a gerência de emergência da Defesa Civil para falarmos sobre essas chuvas. Paulo Noronha, praticamente 5 dias de chuva. Alguma ocorrência importante? Não, as ocorrências foram aquelas corriqueiras, né, Miguel? As pessoas que o telhado é atingido, tem uma árvore que está ameaçando cair, a barreira que começa a pesar, né? Nós ficamos preocupados que nós recebemos avisos lá do CEMADEM, que é o Centro de Estudos de Desastres Naturais, né? De monitoramento e monitoramento de desastres naturais, e nós recebemos esses avisos sobre o escorregamento de massa, ou seja, estava chovendo muito e poderia haver uma queda de barreira, né, no popular, né? Só que, graças a Deus, isso não aconteceu e o período crítico já passou. Não aconteceu onde tem gente morando, né? Sim, o desastre só acontece quando tem o ser humano envolvido, né? A gente não considera, por exemplo, que tenha uma queda de barreira onde não tem ninguém, não tenha prejuízo para ninguém, né? Um desastre, é coisa da natureza. Causa transtorno, por exemplo, Piachalita. Toda vez que chove, a gente já sabe que ali vai ter. Inclusive, a Defesa Civil foi vítima também. Nosso carro, a gente não pode parar. Infelizmente, a gente tem que estar transitando para estar verificando os taludes, como é que estão se comportando, e a própria Piachalita para poder avisar a SMTT como é que ela está, né? E o nosso carro, infelizmente, ficou lá atolado e o nosso pessoal sofreu um bocado, viu, com essa chuva. A Piachalita está quanto mais, né? Sempre que chove é um alerta ali, até para limpeza também, né? Liberação de trânsito. Não tem jeito. A gente até já pode divulgar que, chovendo muito, já podem evitar a Piachalita, porque não tem jeito, a gente sabe que vai acontecer alguma coisa. Pelo menos muito barro na pista, ela fica muito perigosa, né? A Defesa Civil está procurando, sempre está monitorando, porque a gente sabe que houve aquele desastre natural lá, tiraram toda a vegetação, né, aquele crime ambiental, e até hoje não foi solucionado o problema, ou seja, o problema continua, tanto é que toda vez que chove muito, esse transtorno vem para a pista. Paulo, quais são as previsões para os próximos dias aí? Hoje, pelo menos, a chuva era até ontem, mas hoje, quarta-feira, se a gente tiver a imagem, a gente já mostrou aí a Tomás Espíndola, mas se a gente puder dar uma passadinha nas câmeras para ver onde está chovendo, se está chovendo na parte alta, se está chovendo. Olha, ali, ó, essa Via Expressa, chuva. Via Expressa, ponto do Vale do Reginaldo. Chuva. Tem chuva. Vamos a outro ponto. Entrada do centro pelo viaduto Ibigado Falcão, chuva. Vê o céu como está, né? Fernandes Lima, chuva. Né? Aí é outro ângulo da Fernandes Lima. Perceba que a Praça Lucena Maranhão, no momento não está chovendo, mas o tempo está totalmente nublado. Olha lá, já está chovendo, que você viu uma senhora com a sombrinha? Isso. E aí a entrada da Fernandes Lima pela Tomás Espíndola, que a gente trouxe agora essa imagem. Então, entrada e saída do José Tenório indo para Piachalita, né? Chuva. Na verificação lá do DEMET, da Diretoria de Meteorologia da SEMAR, né, a chuva deve persistir até o final de semana. É uma frente fria que veio, aquela que mesmo que veio lá de Salvador, que inundou tudo, né, veio com a mesma intensidade. Nós até esperávamos que ela perdesse a intensidade, mas ela veio com muita intensidade e está ficando por aqui, mas a tendência é não ter aquelas fortes chuvas que nós tivemos na semana passada, durante o final de semana passado, né? Nós devemos ter só pancadas de chuva, mas com tempo nublado, sol, e isso é o que está dizendo a previsão da Diretoria de Meteorologia aqui do Estado. Qual o percentual de acerto? Eles hoje estão com 80%, Miguel. 80%. Só para você ter uma ideia, nós esperávamos para todo o mês de outubro, que é o mês que já vai, a chuva já saiu da quadra chuvosa, né? É o mês que chove muito pouco, a média está entre 55 e 70 milímetros, né? Isso de média. Nós já tivemos 140 só nesse final de semana.
Então você vê que é uma coisa atípica mesmo. Foi uma frente fria que entrou, que não é costume entrar nessa época do ano, mas a gente, de qualquer forma, está se preparando, né, para se ver mais coisa por aí. E nós estamos naquele intervalo, né, que o inverno está indo embora, né, e vai começar a temporada de verão, e que janeiro deve voltar a chuva. Voltam as chuvas, isso. Né? Então, esse é um tempo de, vamos dizer, planejamento. E eu sempre lembro, né, durante as entrevistas que você participa, que a gente tem ainda aquela dificuldade de formação de coordenações e núcleos. Isso, né? isso. Como é que está Maceió nessa situação? Eu diria até que nós estamos muito melhor do que Recife. Por quê? Nós tivemos agora no Congresso e o pessoal de Recife não consegue, não existe uma cultura lá daquele voluntário, do voluntário, das pessoas voluntárias, né? Do voluntarismo, digamos assim, né? Para que se trabalhe sem receber nada. Nossos voluntários aqui, voluntariado, a palavra que me fugiu na hora, o nosso voluntariado aqui não recebe nada e nós temos quase 20 NUDECs já instalados e funcionando. Né? Pra você ter uma ideia, o Semadem chegou hoje de manhã, uma pessoa lá do Semadem, lá de São Paulo, né? E do Senad, lá de Brasília. Eles vão fazer um curso amanhã com 10 presidentes de NUDECs que vão receber pluviômetros. Onde vão ser instalados esses pluviômetros? Ipioca, que é fronteiriço já do nosso município, né? A outra do Pontal da Barra, que é outra fronteira do nosso município, Benedito Bentes, Fernão Velho, lá próximo à usina de asfalto, já Satuba? Antes da Satuba, né? A nossa usina de asfalto lá da Clima bom ali. Clima bom, pronto. Então, em cada ponto desse, a gente está colocando um pluviômetro. Para quê? Nós vamos fazer como você fez agora. Nós vamos saber a quantidade de chuva que está caindo naquele local. Então, se você, por exemplo, tem muita chuva no Clima Bom e pouca chuva na Ipioca, você tem que virar os olhos, então, para o Clima Bom, a nossa equipe vai dar mais atenção ao Clima Bom, porque vai estar mais sujeito ao escorregamento de massas. Né? Para isso, nós vamos ter os 10 pluviômetros que vai nos capacitar para podermos monitorar 10 locais diferentes dentro da Grande Maceió. Isso para a gente vai ser muito bom, porque a gente vai poder, finalmente, saber o que ocasionou aquele escorregamento daquela massa no local, quanto choveu ali, exatamente naquele local, porque a gente pega o pluviômetro hoje, por exemplo, lá da UFAL, né, que é o que eles cedem também o índice pluviométrico para o INMET. A gente tem a chuva que caiu lá, mas eu não tenho a chuva que caiu na Ipioca. Né? E ele é instalado o quê? Dentro do rio, fora? Não, o pluviômetro ele só mede a chuva. Né? É como se fosse, eu tenho dito para os... Fica num local só. Ele fica numa parte alta, né, livre, para poder acumular a quantidade de chuvas ali, a quantidade de água. Né? Ele é semiautomático, nós vamos receber também depois 10 automáticos, que ele já vem com chip, uma bateria solar, que ele mesmo já manda as informações para a internet. Mas nesse caso, desses 10 primeiros, nós vamos instalar em cada núcleo desse. São 10 núcleos que vão receber. Né? Ele é semiautomático, ele tem uma caixinha, como se fosse um termômetro, um relógio digital. Nós vamos ligar para o presidente do núcleo, vamos dizer, olha, fulano, como é que está aí? Quanto é que já choveu? Ele só vai fazer olhar naquela caixa digital. Ele não pode botar também no local muito alto, ele vai ter que ter acesso a ele. Não, né? Ele vai ter acesso só ao medidor. Nós temos 20 metros de cabo, Ele pode ficar no terraço, lá em no cima telhado, e o lá em medidor cima, embaixo. onde não tenha nada impedindo que a chuva caia, para a gente ter uma medição correta. Né? Ele não pode ser colocado debaixo de árvore, marquise, nada disso. Isso, nós costumávamos brincar que nós tínhamos uns manuais, digamos assim, né, de plástico, bem arcaico. E o Zé Pretinho sempre dava mais ali na Gruta do Padre. O pluviômetro dele sempre dava maior do que todos os outros. Aí nós brincávamos com ele, dizendo que ele tinha posto debaixo da calha da chuva, né? Porque a quantidade de água era muito grande. Mas esse não, esse vai ser, ele é digital também. Ele vai, o presidente do NUDEC, o único trabalho que vai ter vai ser olhar lá para dizer, olha, aqui está 24,4. Então a gente vai saber que já choveu 24,4 milímetros ali naquele local. Vai ser muito importante para a gente. É mais um mecanismo de prevenção. E você falou dessa nossa organização,
Nós já temos 20 núcleos aqui. A gente está também, Miguel, não adianta você colocar 50 núcleos. Não é, nós que estamos querendo diminuir, né, mas que sejam mais atuantes. Eu vou te dar um exemplo. Nós tínhamos um presidente de núcleo no Canaã, que é o Gilvan. Né? Ele é presidente lá da associação e tal. Né? O Gilvan nunca mais apareceu. Nunca mais deu notícia, digamos assim. A gente liga para ele e não tem contato. Então ele vai ficar como voluntário. Ele não vai ficar mais como presidente de núcleo. A gente quer as pessoas mais atuantes, que estejam ligando para a Condec. Olha, aqui tem gente mexendo na barreira. Comprometidas com a comprometida com a causa, porque a Defesa Civil, o lema nacional é que a Defesa Civil somos todos nós. Né? Então, todo mundo precisa fazer a sua parte para que o coletivo ganhe, né, com esse somatório de esforços. A gente tinha visto já treinamento ali na área da Braskem. Acompanhamos um treinamento aqui na área do Tabuleiro, Brasil Gás. Quando é que as outras comunidades, né, moradoras de barreira, em área de risco, vão ter também treinamentos como ponto de fuga, até para evitar desastres? Esses dois treinamentos os quais você se referiu, inclusive em novembro nós vamos fazer um outro na Braskem, são para desastres tecnológicos, ou seja, para a indústria. Né? Nós precisamos sim. Nós só fizemos um até hoje aqui em Maceió e foi pioneiro no Brasil. Nós fizemos concomitantemente com Salvador e Recife, é um simulado de evasão. O que é isso? A gente simulou que já tinha chovido mais de 100 milímetros lá no Reginaldo e nós precisávamos evacuar aquela comunidade para evitar um deslizamento ali. Então nós fizemos esse simulado, né? Levamos o pessoal, inclusive, lá para o PET, acionamos todos os órgãos que têm que ser acionados no caso de uma evasão, que a gente tenha que retirar o pessoal, e isso a gente realmente, você cobrou certo, nós precisamos fazer para outras comunidades de Maceió. A próxima comunidade, a gente já está trabalhando nisso, deve ser a do Mutange, a gente já está trabalhando lá com o Roberto. Para isso, a gente precisa cadastrar as pessoas, saber qual é a deficiência que a gente tem naquela localidade, porque uma pessoa que tenha problemas na perna, por exemplo, que numa número emergência... de idosos, pessoas com deficiência... Que tenha dificuldade de locomoção. No momento de emergência, a gente vai ter que tirá-los de lá de qualquer forma. Né? Ou seja, através do Corpo de Bombeiro, ou da própria Defesa Civil, e isso precisa a gente ter um cadastro atualizado para a gente poder ter ciência do que está acontecendo naquela comunidade para tomar as providências certas. Né? Correto. Paulo, percebo que tem evoluído bastante, né, a nossa organização com relação a esses desastres naturais que porventura possam nos abater. Precisamos avançar, claro. Vamos ficar contentes com essa situação de hoje. Avançamos bastante. Né? Agora não é mais, eu diria que não é mais qualquer chuvinha, né, que causa transtornos como causava antes em Maceió. Mas isso a gente tem todos os outros órgãos, né? A Defesa Civil, na verdade, é um órgão de gerenciamento só. A gente conta com a Seminfra, com a SLUM, com a SMCCU, com a SEMAS, né, com todos os órgãos trabalhando em conjunto para que a gente possa prestar um melhor serviço para a população. Né? A gente, mais uma vez, disponibiliza, Miguel, se você me permite, o telefone lá da Defesa Civil. Nós estamos lá no 3315-1437 e no 0800 030 5806. Vamos repetir? 3315-1437 e temos no 0800 também. 030 5806? Não. 0800 030 6205, me perdoe. 6205. Esse é o 0800, pode ligar a qualquer hora lá, só não, nós não temos ainda o serviço de 24 horas, nossa equipe é resumida, né, reduzida, mas quando começa a chuva nós entramos em plantões, né, e até se houver necessidade você vai ter gente lá 24 horas. Se não, até umas 10 horas da noite, até as 22 horas, vai ter gente lá na Condec que é para socorrer qualquer solicitação da população. Conversamos com Paulo Noronha, ele que é coordenador do Centro de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil de Maceió. Muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço mesmo.